Meu caro amigo e seguidor, seja bem-vindo ao nosso Papo Espírita, que é a revista de variedades do Centro Espírita Allan Kardec. E vamos iniciar agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, a Jesus, o Divino Mestre e governador espiritual do planeta, aos mentores espirituais do Centro Espírita Allan Kardec, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, procurando conhecer e compreender mais um pouco a doutrina espírita e as notícias, os fatos espíritas. E vamos começar fazendo a oração. Existem inúmeras orações lindas, maravilhosas, que nos tocam o coração, mas eu prefiro aquela que é mais singela, aquela que é mais simples, que nos foi trazida por Jesus há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, que são muitas, enquanto nós perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O nosso Papo Espírita de hoje é sobre o filme Nada é por Acaso, que está sendo lançado, e é um filme que destrincha os principais aspectos de um casamento, mostrando a vida de pessoas bem intencionadas em relação à criação de um filho não biológico, chamado filho do coração. Mostra também toda a trama, né? Tem que ter ganância, poder e tudo isso com ligações espirituais misteriosas. Os personagens são Marina, interpretada por Giovanna Lancelotti, que volta de uma viagem com 5 milhões de reais em uma conta, que não gostaria de estar na situação dela, né? Pois é. E agora, ela só quer seguir em frente sem olhar para trás e encarar o que fez. Contudo, os encontros constantes entre Marina, interpretada por Giovanna Lancelotti, Maria Eugênia, interpretada por Mica Goluzian, e Henrique, interpretado por Tiago Luiz, e o filho do casal, não podem ser apenas coincidência. As duas mulheres vão descobrir que são unidas por laços de amor e amizade que remontam para além desta vida. O filme é baseado na obra literária de Zíbia Gasparetto e mostra que os laços de afeto persistem em nossas vidas sucessivas. Neste sentido, passado, presente e futuro são entrelaçados em uma história que vai impactar a jornada e a crença de seus personagens. O filme tem classificação indicativa de 14 anos e contém violência, conteúdo sexual e drogas lícitas. Como já dissemos, o filme é baseado no livro Nada é por Acaso, publicado pela autora Zíbia Gasparetto. Vamos nos fazer uma análise rápida do filme, que mostra as ligações que existiam antes da encarnação atual. E aqui nós podemos compreender estas ligações a partir daquilo que Allan Kardec nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos dois tipos de família: a família pelos laços do corpo e a família pelos laços do espírito. A pelos laços do corpo sobrevive a uma encarnação. Só que a família por laços espirituais, ela vem reencarnando e se aproximando cada vez mais através do amor. Então, esse é o pano de fundo a respeito das vidas anteriores, que é também um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação. Todo mundo, muitas vezes, as pessoas acreditam que a reencarnação é a criação dos espíritas, mas não. Lá na antiguidade, na Índia, o berço das religiões, já se aceitava a reencarnação.
No Egito, continuou aceitando a reencarnação, e era uma doutrina, filosofia estudada somente nos templos, porque o povo em geral não tinha condições de compreender, e no Egito acreditava-se que o ser humano poderia reencarnar no corpo de um animal. É o que nós chamamos de metempsicose. Essa crença foi levada para a Grécia e chegou até nós nos dias de hoje, mas a gente, a partir do conhecimento da realidade espiritual, e principalmente do conhecimento das obras de Allan Kardec, o que Allan Kardec fez? Ele simplesmente estudou, através da mediunidade, os fenômenos mediúnicos e estudou também as leis que regiam essa comunicação entre os dois planos da existência. Tanto que a maioria das pessoas vê o Espiritismo somente como uma religião e vai lá em busca de, muitas vezes, notícias dos seus entes queridos que retornaram à pátria espiritual, muitas vezes em busca de informação por que passa por dificuldades nesta vida, e a reencarnação nos esclarece isso. E o Brasil é o país mais reencarnacionista do Ocidente, e a doutrina espírita vem nos mostrar a justiça divina agindo, dando a cada um de nós de acordo com as nossas obras, na atual reencarnação e nas reencarnações passadas, e eu percebo a reencarnação como sendo a maior prova do amor de Deus para com nós, suas criaturas. Isso por quê? No Livro dos Espíritos, entre as perguntas 100 e 113, Allan Kardec coloca que os espíritos se dividem em 3 classes e em 10 subclasses. As classes principais são os espíritos imperfeitos, que são a base da pirâmide, e somos todos nós. Estamos a caminho de chegar à segunda classe, que é os bons espíritos. E, finalmente, depois de milhões de anos, chegaremos à categoria de espírito puro, no qual nós temos um exemplo que é Jesus, que é o governador espiritual da Terra, que nos auxilia na nossa caminhada. Então, a gente percebe que, como elemento inteligente do universo, o nosso espírito já tem milhares de anos, milhares de reencarnações já passamos, e quando a gente olha para trás, na história da humanidade, a gente percebe que tudo que foi feito de bom ou de ruim, é claro que nós éramos aí os atores principais. Então, nessa encarnação, a espiritualidade sempre nos coloca junto com nossos amores, nos coloca junto de nós aqueles com quem nós tivemos dificuldade de relacionamento, para que a gente possa se amar. Então, normalmente, esta é a base da maioria dos romances mediúnicos, que a única diferença que tem é que tira de um país para o outro, tira de uma era para outra, mas a base o que é? É a evolução através da compreensão das realidades espirituais. E olha, Exíbia Gasparetto é exímia em contar essas histórias, porque ela conta histórias que acontecem no Brasil, na Europa, no Oriente, que aconteceram há 2, 3 mil anos atrás. Exemplos de livros da Zíbia Gasparetto. Ninguém é de Ninguém. Todos os livros dela têm sido ditados pelo Espírito Lúcio, que é o seu mentor espiritual. E o Ninguém é de Ninguém é a obra mais vendida de Zíbia Gasparetto. Ali, o foco está no sentimento de ciúme, que marca a relação matrimonial entre Roberto e Gabriela. Quando esta começa a trabalhar fora, Roberto passa a desenvolver pela esposa o sentimento doentio que leva a segui-la e de envolver-se em tramas desgastantes. E aqui, mais uma vez, nós percebemos a justificativa para esses sentimentos que envolvem a relação do casal está em acontecimentos que ocorreram em suas vidas passadas, o que torna uma leitura interessante, fluida e cheia de ensinamentos interessantes sobre a vida. Eu citaria outro livro, eu que gosto da história, e principalmente eu que gosto do Antigo Egito, tem o livro O Amor Venceu. É um livro extremamente bem desenvolvido que fala sobre os caminhos das pessoas que seguem rumo à harmonia, apesar de todas as controvérsias e todos os imprevistos da vida. Aqui, lá no livro, nós somos transportados
Para o Antigo Egito, a história em questão mostra o relacionamento conturbado de um guerreiro egípcio Pecos com a escrava Nalim. É uma história cheia de aparência, romance, conflitos de poder, muito sentimento, e somos testemunhas da vitória do amor, sobretudo. É importante a gente lembrar que a vitória do amor vai acontecer, mais dia menos dia, porque o próprio apóstolo João nos diz que Deus é amor. Por amor, Deus nos cria, iguais, nivelados em conhecimento, ou seja, sem conhecimento, e nos dá a eternidade para chegarmos à perfeição. E vamos chegar lá. Só que uns chegam mais rápido, outros chegam menos, uns já estão mais espiritualizados, outros não. É importante a gente analisar essa vertente da literatura espírita. Que a vertente da literatura espírita tem a literatura normal, que são o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, através de livros de autores encarnados e autores desencarnados, e temos o romance espírita. Muita gente que não é adepto do espiritismo, mas adora ler um romance da Zíbia Gasparetto, por quê? Porque ela mostra esse interrelacionamento que existe entre os dois planos da existência. Por quê? Neste momento, eu e você que está acompanhando aqui o nosso Papo Espírita, ele já tem algum conhecimento dos princípios da doutrina espírita, que são a existência de Deus, a existência do espírito, a sobrevivência do espírito, a comunicação entre os dois planos da existência e a pluralidade dos mundos habitados. Então, a Zíbia foca bastante neste princípio da doutrina espírita, que é a reencarnação. A reencarnação, muitas vezes, as pessoas acreditam que é invenção do espírita, mas não. O movimento espírita iniciou em 1857, quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos. Até então não existia espiritismo. Ele próprio coloca lá na introdução do Livro dos Espíritos que, para coisas novas, são necessárias palavras novas. Então, coloca que criou a palavra espírita e espiritismo para designar aquilo que ele estava nos trazendo, que era a filosofia espírita, que era toda a sua pesquisa a respeito da comunicação entre os dois planos da existência, a respeito das leis que regem os dois planos e a respeito de como é que é a vida na espiritualidade. E, apesar de muitos de nós nos dizermos que somos da religião espírita, Allan Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Ou seja, o espiritismo é uma ciência. Então, o que acontece? Um católico pode estudar espiritismo? Pode. Continua sendo católico? Sem problema nenhum. Um evangélico pode estudar o espiritismo? Pode. Continua sendo evangélico? Tranquilamente, sem problema nenhum. O muçulmano pode estudar o espiritismo? Pode. Continua muçulmano? Sem problema nenhum, porque o que é o espiritismo? É uma ciência que a gente estuda para poder retornar à pátria espiritual, que todos nós vamos voltar. Ninguém vai ficar para semente, não. A gente pensa que vai viver eternamente, o espírito é eterno. Mas essa vida, esse corpo se desgasta e nós retornamos à pátria espiritual. Então a doutrina espírita nos dá o quê? Nos dá um mapa para que possamos retornar de uma forma tranquila para a pátria espiritual. Eu sempre faço uma analogia bastante simples a respeito da doutrina espírita, com o fato de quando nós vamos viajar para um país, aqui dentro do nosso país mesmo. Nós saímos daqui do Sul e vamos para o Nordeste. Vamos para a Europa, vamos para a Ásia, vamos para a América do Norte. O que a gente faz? Primeiro, a gente tem que conhecer um pouco de para onde nós vamos para saber, principalmente o clima, o que nós vamos levar de roupa. Por exemplo, quem quer ir visitar a Patagônia, a gente sabe que lá é frio. Vou levar um calção de praia, uma camiseta regata? Não, vou levar a roupa de acordo com aquele local. Muitas vezes nós precisamos também conhecer um pouco do idioma para podermos nos comunicar.
com as pessoas. Então, esse é o conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Nos dá o conhecimento da pátria espiritual, para onde nós vamos e o que fazer, já ter uma ideia do que fazer quando chegar lá. Outro fato interessante que vale a pena a gente mencionar é a maneira como Zíbia Gasparetto nos traz os romances. Os romances vêm através da mediunidade. O que é mediunidade? A mediunidade é a possibilidade, é uma que nós temos, é uma possibilidade, é uma função que nós temos, que nos permite entrar em contato com os espíritos. Uns têm a mediunidade mais evidente, outros menos. Então, o que acontece? O espírito Lúcio se aproxima da médium Zíbia Gasparetto e ela psicografa, ou seja, ele comanda a sua mão para que ela nos traga todas essas obras que vêm nos mostrar os princípios da doutrina espírita. E a mediunidade, como sendo uma faculdade, é claro que ela pode ser desenvolvida, aprendendo a usá-la. Tem muita gente que a usa sem ter o conhecimento dos malefícios que ela pode causar. Por exemplo, nós vivemos rodeados de espíritos. Então, de acordo com o nosso pensamento, nós teremos espíritos à nossa volta. Se nós temos pensamentos bons, positivos, de amor, é claro que nós vamos ter à nossa volta espíritos desse mesmo naipe. Mas se, por exemplo, nos dias de hoje, vamos fazer uma análise do nosso país. Nosso país ficou dividido entre dois campos. E os dois campos, podemos dizer, em vez de serem adversários, eles estão se odiando. Quais são as companhias espirituais dos dois lados que disputaram a eleição? Não são muito diferentes, não. São semelhantes. Por quê? Porque os dois lados estão imbuídos do pensamento de ódio um para com o outro. Então, o que nós temos que fazer? Todos nós temos que procurar trabalhar para diminuir esse antagonismo para que possa o planeta caminhar para se transformar no mundo melhor. Por isso que Jesus disse, olha, ama teu inimigo. Jesus nos legou só 2 mandamentos. Ama a Deus e ama teu próximo. E o próximo, quem é o próximo? É o próximo que está na família e o próximo que está fora da família. Claro que é fácil a gente amar os amigos. É extremamente difícil amar os inimigos, mas temos que começar primeiro nos suportando, para depois, no segundo momento, chegar a nos amar. Então, essa é basicamente a mensagem que nos traz o filme e que também a doutrina espírita nos dá a respeito dos atos e fatos da nossa vida. Vamos ver hoje, agora, a nossa indicação de livros. Está sendo lançado, neste mês de novembro, o livro intitulado O Ser e o Existir na Visão Espírita. Esse livro, na procura da definição da própria vida, o embate fervoroso tem sido travado pelos pensamentos materialistas e espiritualistas, pela ciência e pela religião. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Somos ou não uma alma? Existe vida depois da morte? Por que sofremos? Seremos plenamente felizes? Deus existe? Como explicar o universo? Outros planetas são habitados? Pois é. Todos nós precisamos de respostas que nos convençam plenamente através do pensamento lógico, racional, sem ferir o bom senso, e com respaldo em observações sérias sobre os fenômenos que compõem a vida, enaltecendo o seu propósito e sua transcendência. Onde encontrar essas respostas? É claro que no livro O Ser e o Existir na Visão Espírita, que o autor é Marcos Demário. Claro que ele nos traz o quê? A resposta para essas questões através da doutrina espírita. É importante a gente procurar conhecer um pouco mais o autor. Marcos Demário é educador, escritor e palestrante. É espírita desde a adolescência, tendo iniciado os estudos de atividades em
Jacob, São Paulo. Agora, atualmente, ele mora no Rio de Janeiro desde a década de 70 e fundou e dirigiu o Instituto Espírita Pedro Camargo, que faz parte do Departamento de Educação da União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe que é alguém que estudou, compreendeu a doutrina espírita, pelo fato da doutrina espírita ser bastante vasta. Por exemplo, Allan Kardec nos legou a base, a espinha dorsal da doutrina espírita, que são os 5 livros. O livro dos Espíritos, que contém a filosofia, o livro dos Médiuns, que trata da ciência da comunicação com os espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a visão de Allan Kardec da doutrina moral do Mestre Jesus. Nós temos o Céu e o Inferno, que é a justiça divina, a interpretação de Allan Kardec da justiça divina. E, finalmente, ele nos traz a Gênese, que trata da parte científica. E, na segunda parte, eu chamo a atenção, porque existe um estudo de Allan Kardec feito a respeito dos milagres de Jesus, que não foram milagres. Jesus, como eu disse lá no início, é um espírito puro, tem um conhecimento muito acima do nosso, conhecimento muito superior, e consegue manipular as energias. O que é importante a gente lembrar que a matéria é composta de energia, e a outra metade do universo também é composta de energia. Ou então, tudo é energia, e quem sabe manipular as energias tem um conhecimento superior. Então, é importante a gente lembrar que, além dos 5 livros, Kardec ainda editou por 12 anos a Revista Espírita, são 144 volumes, e mais algumas obras. Então, a leitura é necessária? Sim. Demanda tempo? Sim, demanda muito tempo, porque, infelizmente, o brasileiro não tem o hábito da leitura. A média de livros lidos pelo brasileiro é em torno de 4. O espírita está um pouco acima dessa média, lendo na média de 8 livros por ano. A gente ainda acha muito, né? O ideal para adquirir um bom conhecimento era um livro por mês, para que a gente pudesse se apropriar do conhecimento da doutrina espírita, porque depois de Allan Kardec, nós tivemos inúmeros outros autores encarnados e desencarnados que nos trouxeram mais notícias da espiritualidade. Então, se a gente quiser ter um panorama para onde a gente vai, depois da morte, é claro que temos que estudar. E nada melhor do que ter alguém que pegue todo esse conhecimento e nos traga ele de uma forma simplificada em um livro só, porque nós estamos na era do resumo, não é? Das sinopses. Então, é um livro interessante para a gente ler e procurar meditar sobre ele e colocar em prática na vida os princípios da doutrina espírita. Nos dias de hoje, estamos sentindo tanta falta de amor, então, eu recomendaria para meus caros amigos que nos acompanham no Papo Espírita, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode nos ajudar a ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Então, a dica de leitura é do O Ser e o Existir, na visão espírita do Marcos Demário. Voltamos agora para conhecer um pouco dos atos e fatos espíritas nesta segunda quinzena do mês de novembro. Temos aí algumas coisas interessantes a respeito de acontecimentos históricos. Porque se nós não conhecermos a história, fatalmente nós vamos cometer os mesmos erros. Então, vamos ver as efemérides espíritas. No dia 23 de novembro, em 1795, nasce Amélie Gabrielle Lacombe Baudet, em Thiais, na França, professora de Belas Artes, e foi mais tarde a esposa de Allan Kardec. E ela foi uma auxiliar extremamente poderosa, eficiente, porque antigamente não existia internet para tu responder. Tudo era feito por carta e colocado no correio. Já imaginaram? Allan Kardec recebia centenas de cartas e ela ajudava ele a
responder. Outro fato interessante, em 1904, também no dia 23 de novembro, foi descoberto em Hydesville, nos Estados Unidos, o esqueleto do mascate assassinado na casa da família Fox, autor das comunicações que aconteceram entre 30 e 31 de março de 1848. É importante a gente relembrar que na noite de 30 para 31 de março de 1848 apareceu a primeira comunicação externa de um espírito com pessoas, porque a comunicação entre os dois planos da existência até então, ela era feita só no recinto dos templos, onde os sacerdotes entravam em contato com os espíritos. Então, na casa da família Fox, que era uma família que se mudou para lá, em Hydesville, nos Estados Unidos, antes deles morarem, morou uma outra família, e que um mascate, que era um vendedor ambulante, que andava de casa em casa, foi assassinado naquela casa e seu corpo foi enterrado no porão. Então, as meninas Fox, as filhas do casal, entraram em contato com o espírito que começou a responder. Claro que o método de comunicação era extremamente rudimentar. Uma pancada representava a letra A, 2 pancadas a letra B, 3 pancadas a letra C, 4 pancadas a letra D, e assim sucessivamente. Então a gente percebe que era uma comunicação extremamente demorada, mas foi a partir dali que eu sempre digo que aconteceu uma invasão organizada dos espíritos no mundo material, porque se rasgou o véu que separava encarnados e desencarnados para que esse fenômeno se espalhasse pelo mundo todo, inclusive na França, onde morava Allan Kardec, que foi pesquisar e depois nos trouxe a doutrina espírita. Então, é importante a gente saber que realmente o mascate Charles Resman foi assassinado e encontraram o seu cadáver. Em 24 de março de 1871, o jornal The Times publicou um relatório sobre uma sessão espírita com Kate Fox e Daniel Douglas Home. Assim que a doutrina espírita começou a se sedimentar, apareceram médiums de efeitos físicos, ou seja, médiums que doavam energia, que nós chamamos de ectoplasma, para que os espíritos se materializassem, fossem tocados e fotografados. Se você for pesquisar, a ciência comprovou, através de fotografia, a materialização e a existência dos espíritos. Então, tem gente que diz assim, espírito não existe? Existe, e foram fotografados. Aqui no Brasil existia um médium célebre chamado Peixotin, que chegou a trabalhar junto com Chico Xavier na materialização dos espíritos. Ainda no mês de novembro, em 1982, desencarna Edgar Armon, em São Paulo, escritor espírita ligado à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele tem um livro bastante interessante, que foi lançado mais ou menos na época em que Emmanuel nos traz o livro A Caminho da Luz, onde ele analisa o fato de espíritos de um outro sistema solar, da estrela Capela, serem trazidos para reencarnar aqui no planeta para nos ajudar a nossa evolução. Isso aconteceu e, na atualidade, nós estamos recebendo também espíritos da estrela Alcione, que estão vindo também nos ajudar a fazer a nossa evolução. Isso mostra o quê? 2 fatos. Mostra que há uma solidariedade entre os mundos e confirma a pluralidade dos mundos habitados, que é um pontos fundamentais da nossa doutrina espírita. Então, é importante a gente se apropriar deste conhecimento para que possa compreender melhor a evolução do planeta, que sempre tem Jesus comandando, e os espíritos que estão junto com ele. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. E até o próximo Papo Espírita por Feijão, no Centro Espírita Allan Kardec. E vamos encerrar mais uma vez com a oração. Agora, de agradecimento por essa oportunidade que tivemos desta convivência nestes minutos, para procurar compreender mais, não só a doutrina espírita, mas
a vida, o mundo que nos cerca, porque todos nós temos muitas interrogações. E se eu puder ter auxiliado a responder pelo menos uma, eu já estou, me sinto satisfeito e bastante gratificado. Então, vamos à nossa oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, muito obrigado pela companhia e até o próximo Papo Espírita por Feijão.